Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O Conselho Monetário deu sinal verde para as medidas do Plano Safra, que devem impulsionar o setor agrícola, oferecendo melhores condições de financiamento e incentivando práticas sustentáveis. Os produtores com cadastro ambiental em dia vão pagar menos juros. Os produtores rurais com cadastro ambiental rural regularizado vão ter acesso a linhas de crédito do Plano Safra 2023-2024, com uma redução de 0,5 ponto percentual nos juros. Essa medida foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, como parte das iniciativas anunciadas pelo governo. O objetivo dessa alteração é incentivar o cumprimento dos critérios ambientais e fortalecer a validação dos cadastros. O Conselho também estabeleceu normas mais rigorosas para a obtenção do crédito rural para aqueles que não cumprem os critérios sociais, ambientais e climáticos. Deve ser proibido conceder empréstimos e financiamentos para produtores com CAR suspenso em terras embargadas por órgãos ambientais ou que atuam em unidades de conservação, terras indígenas e florestas públicas não destinadas à atividade rural. No caso das unidades de conservação, a restrição não se aplica às populações tradicionais que vivem nesses territórios, nem às áreas com plano de manejo autorizado. Em relação às florestas públicas, as restrições não se aplicam a propriedades rurais e terras com área mínima necessária para a subsistência, variando de acordo com a região e propriedades com pedido de regularização aprovado pelo INCRA. O governo também aprovou a redução dos juros para produtores de alimentos de grande importância para o cálculo da inflação, como arroz, feijão, mandioca, hortaliças e frutas. E também estão valendo medidas como a criação de novas faixas de financiamento para aquisição de máquinas agrícolas, a ampliação das atividades financiadas pelo Programa Agricultura de Baixo Carbono, além da criação de linhas de custeio específica para atividades agroecológicas e produção orgânicas. O governo dá início nesta sexta-feira a uma sequência de 3 grandes leilões de energia que podem deflagrar investimentos de mais de 50 bilhões de reais em novas linhas de transmissão. O leilão de hoje oferecerá 9 lotes com 6.184 quilômetros de redes em 7 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Sergipe. Trata-se de um dos maiores pregões de transmissão já realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, com investimentos previstos de 15 bilhões e 700 milhões de reais. Os contratos firmados terão 30 anos de vigência. Os lotes que serão concedidos buscam aumentar a capacidade de escoamento da energia produzida por usinas fotovoltaicas e parques eólicos, além de dar mais confiabilidade de atendimento à região metropolitana de Recife, entre outras melhorias de infraestrutura. Um dos grandes pontos no radar do mercado é a atuação da Eletrobras. A gigante do setor elétrico foi privatizada em 2022, justamente com o argumento de que assim teria mais condições de fazer investimentos em expansão dos seus ativos. Alguns pontos de preocupação mencionados por investidores são o risco de atraso na obtenção de licenças ambientais, já que parte das linhas passará por terras quilombolas e por fragmentos de Mata Atlântica, e o excesso de encomendas entre fabricantes de equipamentos de energia. O presidente Emmanuel Macron deixou Bruxelas nesta sexta-feira para uma nova reunião de crise em Paris, depois da terceira noite de distúrbios na França em reação à morte de um jovem baleado por um policial, que terminou com mais de 650 pessoas detidas e quase 250 policiais feridos. Centenas de pessoas foram detidas na França na terceira noite de protestos pela morte de um jovem baleado pela polícia. Cidades como Paris, Lille e Bordeaux foram palcos de veículos queimados e lojas saqueadas na madrugada de quinta para sexta-feira. O governo mobilizou 40 mil policiais e guardas e pelo menos 3 cidades próximas à capital decretaram toque de recolher noturno.
Até o momento, o saldo aponta 650 pessoas detidas e quase 250 policiais feridos, nenhum deles com gravidade. Além disso, na região de Paris, ônibus e bondes pararam de circular às 21 horas. A onda de violência iniciou após a morte em Nanterre de Nahel, de 17 anos, por um tiro a queima-roupa disparado por um policial. A justiça decretou a prisão preventiva por homicídio doloso do agente, que, segundo seu advogado, pediu perdão à família do jovem. O drama provocou indignação generalizada na França, onde a violência policial é um tema recorrente, com 13 mortos em situações semelhantes à de Nahel em 2022. O presidente Emmanuel Macron, em Bruxelas para uma cúpula da União Europeia, abandonou o encontro mais cedo para liderar uma reunião de crise em Paris. O político de 45 anos cancelou uma entrevista coletiva planejada e deixou a capital belga para retornar à capital francesa sem falar com a imprensa. Sexta-feira e já tem muita gente se programando para fazer um passeio com a família ou até mesmo para ficar em casa assistindo um filminho debaixo do cobertor. Vamos falar sobre a previsão do tempo para esse final de semana. Bom, os temporais atingem o norte e principalmente o nordeste nesta sexta-feira. A chuva e o frio voltam ao sudeste, uma condição que vai permanecer aí ao longo do fim de semana. Vamos conferir como fica o tempo então em algumas cidades do país. Começamos pelo norte, em Belém do Pará. A previsão é de que o dia seja de calor e pancadas de chuva à tarde e à noite, com a máxima que pode chegar a 34 graus. Esse clima se repete nos 3 dias. As máximas podem chegar a 32 graus no sábado e 31 graus no domingo. Em João Pessoa, na Paraíba, não muda muito. A previsão é de que hoje o dia seja de chuva de manhã, com aberturas de sol durante a tarde e chuva à noite. A máxima pode chegar a 27 graus. No final de semana, calor e pancadas de chuva à tarde e à noite aí nos 2 dias. E as máximas podem chegar a 29 graus e 28 graus aí no sábado e no domingo. Para finalizar, vamos falar daqui de São Paulo. A capital paulista amanheceu com o dia mais frio do que nos outros dias da semana. E a previsão é de que ao longo aí da sexta-feira o dia seja nublado com garoa de manhã e possibilidade de abertura de sol aí à tarde. A máxima pode chegar apenas aos 21 graus. No sábado, dia de sol com nuvens que aumentam pela tarde, com uma máxima que pode chegar a 24 graus no sábado. E no domingo, sol com muitas nuvens durante o dia, mais períodos de céu nublado, com uma máxima podendo chegar a 22 graus. Essa edição fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. E como aqui na HIT a notícia não para, daqui a pouco eu volto com mais informações. É às 11 horas, não perca. Até mais!